Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de geografia. A aula de hoje é sobre a região sul do Brasil. Nesta região há importantes centros metropolitanos, além de atividades como a agropecuária em grandes, pequenas e médias propriedades, onde a gente encontra nessas pequenas e médias propriedades uma produção familiar, resquícios históricos da origem da colonização por parte dos imigrantes, por exemplo, a vinda deles. Por que a colonização da região sul foi diferente da que ocorreu no Nordeste e no Sudeste do Brasil? Colonização e população da região sul. No início da colonização brasileira, a região sul não foi prontamente ocupada, pois nesta região não existiam minérios valiosos como ouro e pedras preciosas e as condições climáticas eram inadequadas ao cultivo de produtos tropicais da época. Inicialmente, missões jesuíticas tinham o objetivo de catequizar os indígenas. No século XVII, bandeirantes também tinham o objetivo de capturar indígenas para vendê-los como escravos. Século XVIII, a própria coroa portuguesa começou a doar terras para atrair imigrantes europeus para promover o povoamento, garantindo assim o domínio do território. As terras doadas concentravam-se principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. No mesmo século, com o processo da mineração em Minas Gerais, houve a formação de fazendas de gado nos Pampas, região lá no sul do Rio Grande do Sul. Também chamada Campanha Gaúcha, onde fornecia o charque, carne seca, o famoso jabá, para as cidades em torno das minas de ouro e pedras preciosas, onde pessoas também eram escravizadas, principalmente os africanos. O processo de colonização foi marcado pela imigração de várias origens. A partir do século XVII, houve a introdução dos próprios colonizadores portugueses. Depois vieram os alemães, a partir de 1824, século XIX, e os italianos na segunda metade já do século XIX, quando verificamos também a presença de poloneses e ucranianos em torno de 1869 em diante. Os últimos a virem para a região sul do Brasil, que posteriormente se concentraram mais especificamente em São Paulo, região sudeste, foram os japoneses, já no início do século XX. Nas áreas planas da Campanha Gaúcha, eram frequentes os conflitos com colonizadores espanhóis que imigraram para o atual território do Uruguai e da Argentina. A organização das colônias foi um processo muito difícil, devido à natureza ser praticamente intacta, com ausência total de infraestrutura. Tudo para ser produzido era do zero, garantindo assim a própria sobrevivência. Outro problema, o isolamento. Para vencer esses obstáculos, os imigrantes eles iam se assentando em colônias, porque eles juntos ficavam menos expostos a esses problemas e conseguiam vencê-los de forma mais fácil.
Assim foram surgindo em pequenas e médias propriedades uma mão de obra familiar, praticando-se a policultura, através de uma divisão do trabalho, cada um fazendo a sua parte. A produção era vendida e consumida na própria colônia. Na campanha gaúcha havia a produção de carne e couro, e também os animais muares, as mulas, para o transporte de carga, onde abastecia o Sudeste, na região de Minas, e posteriormente para também fazer de suporte para a produção do café. Ao longo do século XIX, a entrada de imigrantes foi um fator muito importante para o crescimento demográfico da época, sobretudo os imigrantes europeus. Porém, ao longo do século XX, houve diversos deslocamentos de pessoas, reduzindo as taxas de crescimento populacional na região sul, através do processo da migração interna, com o fenômeno da abertura de novos espaços produtivos, com atividades agrícolas, especificamente no centro-oeste do Brasil. Esse processo teve a nomenclatura chamada de expansão das fronteiras agrícolas, sobretudo em Mato Grosso e Rondônia, sendo provocado pelos efeitos da modernização da agricultura. E como está a distribuição da população? Através do processo de miscigenação e as migrações internas, a região sul hoje contém pessoas de várias origens. As áreas de concentração da imigração pioneira, italianos, alemães, eslavos, japoneses e os portugueses originários, hoje são as que apresentam as maiores densidades demográficas da região. As menores densidades encontram-se na chamada Campanha Gaúcha, onde se estabeleceu a produção da pecuária e da agricultura mecanizada, exigindo a presença de pouca mão de obra. Podemos observar aqui neste mapa a densidade demográfica da região sul, verificando aqui a região mais ao sul do Rio Grande do Sul é a região que tem uma baixa densidade demográfica. Agora, falando sobre as atividades econômicas da região sul, encontramos nestas a produção agropecuária e a industrial. Quanto à agropecuária, é uma produção de grande destaque nacional, onde encontramos atividades como a plantação de arroz, feijão, milho, soja e trigo, organizada tanto em grandes propriedades como em pequenos e médios proprietários, chamadas cooperativas, onde a soja e o milho são exportados para a Europa e a China. A partir de 1970, a agropecuária começou a incorporar tecnologias modernas, onde isto foi sendo adquirido pelos grandes agricultores e os pequenos e médios proprietários foram sendo excluídos desse processo, tendo dificuldades para concorrer com os grandes fazendeiros. Houve, assim, um intenso processo de concentração de terras nas mãos de ricos fazendeiros e, por outro lado, as máquinas foram substituindo a mão de obra, provocando um intenso êxodo rural. Com isso, muitos pequenos e médios produtores migraram para cidades em busca de emprego. Outros
que ainda resistiam em tentar continuar as suas atividades agrícolas iam migrando para regiões do centro-oeste e norte, que foi provocando a destruição gradual da Amazônia no fenômeno chamado Novas Fronteiras Agrícolas. As áreas de relevo mais acidentado no sul do país, onde o uso das máquinas agrícolas é limitado, ainda verificamos um predomínio de pequenas e médias propriedades. Na indústria, o parque industrial é bastante diversificado, onde a gente encontra a produção de calçados, têxteis, móveis, cerâmica, derivados de carne e vinhos. Com o advento posterior a 1990 do Mercosul, a gente verificou essa produção industrial tendo um grande crescimento. E há também a presença de indústrias automobilísticas e metalúrgicas na região sul do país. E assim, ficamos por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal.